Pai de Jesus, irmãos, que a palavra de Deus, irmãos, seja o centro de todo o nosso retiro, de todo o nosso encontro. Que o nosso é tão bom quando a gente se aproxima dos irmãos e o comentário é a palavra, né? E o comentário é sobre a palavra. Os irmãos estão refletindo sobre a palavra, né? Que às vezes nós comentamos um monte de coisas, saímos da realidade, mas como participantes de um retiro, irmãos, é tão bom quando a gente chega para o irmão e ele começa a partilhar realidades espirituais, realidades que a palavra de Deus está fazendo na vida dele, e ali a gente vai também se enchendo da palavra. Ou seja, o momento não é só esse, mas ao sairmos daqui, nós ainda estamos na presença da palavra. Então, que o foco desse retiro, o centro desse retiro, meu irmão, seja como já foi dito aqui, a palavra. Que o centro das nossas conversas nesse retiro seja a palavra. Que você venha para o retiro para você partilhar a palavra de Deus. Ao terminar a pregação, ao terminar o encontro, que você fala, nossa, que bom, né? O que você encontrou ali na palavra, o que você viu de diferente, que eu não consegui enxergar, e ali nós vamos crescendo, nos edificando mutuamente uns aos outros, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. O Edivaldo falava aqui para nós que tudo o que foi escrito lá em Romanos, está em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo que foi escrito para a nossa instrução. Fala para o irmão do lado, tudo que foi escrito foi para a sua instrução. Se foi escrito para a nossa instrução, nós estamos sempre aprendendo, amém? Nós estamos sempre na escola. Nós estamos sempre aprendendo mais do Espírito. João capítulo 13. E o que eu quero partilhar nesta manhã, nesse finalzinho de manhã, com vocês é justamente isso. A escola do servo. A escola do servo de Deus. É isso que eu quero partilhar com você aí na palavra de Deus. Versículo 2. Diz assim: durante a ceia, quando o demônio tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai em tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depois suas vestes, e pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou a água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão, Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irás compreender-o em breve. Disse-lhe Pedro: jamais lavarás meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Exclamou então Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso lhe disse: nem todos estáis puros. Depois de lhe lavar os pés, tomar suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu vosso senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim também vós façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou.
Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sobre a condição de vos as praticardes. Palavra da salvação. Olha a vós, Senhor. Louvado seja Deus, meu irmão, por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor tem para nós. E a primeira coisa que eu quero, então, refletir conosco aqui essa manhã, irmãos, é que o servo não é aquele que se assenta à mesa, mas o servo é aquele que se levanta para servir aquele que está à mesa. O servo não é aquele que se assenta na mesa, mas é aquele que se levanta para servir. Veja, os discípulos estavam ali e quando Jesus chega nesse contexto, estão todos sentados e era natural que ali tivesse alguém para lavar os pés dos discípulos. Era natural que naquele contexto alguém estivesse ali para servir, mas não tinha ninguém naquele local para servir. Só estava Jesus e os discípulos. Então, a pergunta: quem vai nos servir? Quem é que vai lavar os nossos pés? Pergunta para o irmão do lado: quem vai lavar os seus pés? A resposta de Jesus, então, meu irmão, é que Jesus se levanta. O servo precisa, é aquele que se levanta para servir. O servo não é aquele que está esperando ser servido, mas o servo é aquele que se põe, se predispõe a servir. Se nós olharmos lá em Lucas capítulo 2, quando o anjo fala, capítulo 1, quando o anjo fala a Nossa Senhora, a Bíblia vai dizer que quando o anjo terminou de falar para Nossa Senhora que Isabel estava grávida, a Bíblia diz que Maria se levantou às pressas. E para onde Maria foi, meu irmão? Ela se dirigiu para a casa de Isabel para fazer o quê? Servir. Pergunta para o irmão: você está sentado ou se levantou para servir? Às vezes, meu irmão, é a realidade do nosso grupo. É ou não é verdade? Lá no nosso grupo, quando estamos todos lá na reunião e o coordenador pergunta quem pode fazer isso, todo mundo levanta a mão. É ou não é verdade? Nossa, irmãos! Os irmãos não se levantam para servir. Quando o coordenador põe lá no grupo de oração, no grupo do WhatsApp, quem pode ir comigo lá numa oração? Todos logo respondem: eu posso, eu posso. Não é assim? A Bíblia diz, irmãos, todos, né? A Bíblia está dizendo para nós que Jesus se levantou para servir. E Maria se levantou às pressas para servir. Se nós pegarmos o capítulo 2, lá de João, quando está na festa, nas bodas de Caná, a Bíblia diz que Maria, percebendo a situação, ela olhando a necessidade, ela vai ante Jesus. Ela se dispõe a servir. Ela se levanta para servir. Ela tem disposição para servir. E a nossa realidade, irmãos? Nós estamos levantando-se para servir? Ou estamos como os discípulos sentados, com os braços cruzados, perguntando: quem vai nos servir? O chamado, meu irmão, é para nós servirmos. O chamado, primeiro, é para que nós entendamos que nós fomos levantados por Deus para servir. Veja, nós estamos aqui no contexto de João, capítulo 13, onde Jesus está entrando naquela grande semana, que é quando ele lava os pés, institui a Eucaristia, ou seja, a grande Semana Santa. É a parte mais importante, o final da vida de Jesus. Ele está ensinando para os discípulos as coisas mais importantes para os discípulos. E Jesus poderia, neste momento, distribuir os cargos para os discípulos.
Ele poderia dizer: eu vou deixar aqui Pedro como líder. Eu vou instituir João como isso, como aquilo outro. Mas, no momento final, nas coisas mais importantes que Jesus tem para ensinar, o que ele está ensinando para os discípulos? Que nós temos que servir. Amém? Fala para o irmão do lado, você entendeu? O que ele está ensinando, meu irmão, é que o chamado é para servir. O que ele está ensinando é que o nosso chamado é para nos colocar a serviço. Veja, e quando Jesus chega até Pedro, Pedro fala assim: não, você não vai me lavar os pés. Jesus fala para Pedro: não, eu tenho que te lavar os pés. Mas Pedro fala assim: não, mas você é mestre. E mestre não lava os pés. Mas Jesus retorna para Pedro e Jesus fala, aquilo que Jesus está ensinando para Pedro é: o mestre está servindo. Se eu, o mestre, estou servindo, vocês também precisam servir. O ensinamento de Jesus é: Pedro, você não foi chamado para sentar-se à mesa e ser rei na mesa. Você foi chamado para se levantar e servir na mesa. Amém? Nós não fomos chamados, irmãos, para sentar à mesa e ser reis na mesa. Nós somos levantados para ser servos da mesa. E muitas vezes nós compreendemos e entendemos que o chamado é somente para servir a um ministério. Ah, então eu sou do ministério de música. Então eu já sirvo. Não, irmão, o chamado é a servir, não importa onde seja. Seja no ministério de música, seja no ministério de pregação, você é servo. Esse é o seu chamado, você é servo. Eu e você somos servos. A gente acha que ser servo é exercer um ministério. A gente acha que ser servo é exercer um cargo. A gente acha que ser servo é exercer uma função. E Jesus está dizendo para Pedro: não, Pedro, servo não é a função. Servo é quem pratica, quem age, quem vive como servo. O chamado não é para eu e você exercermos um ministério. O chamado é para eu e você sermos servos. Fala para o irmão do lado: aqui não tem coordenador. Aqui tem o que, irmão? Aqui tem o que, irmão? Tem servo, meu irmão. Nós precisamos compreender isso, meu irmão. Que o chamado não é para nós sermos reis na mesa, mas servos da mesa. Porque nós estamos criando uma mentalidade no meio de nós em que nós somos reis. Ah, eu sou pregador. Ah, eu sou músico. Ah, eu sou intercessor. Não, você é servo, meu irmão. Você é servo. E servo serve. Aonde Deus mandar. Ah, não, mas eu não posso fazer isso porque eu não sou lá, né? Eu só prego. Não, meu irmão. Nós precisamos tirar essa mentalidade do meio de nós. De olharmos para o ministério. Não, você tem que olhar para o chamado. E qual é o chamado? Servo. Tira o olho do ministério, meu irmão. Tira o olho da função. Olha para aquilo que Deus te chamou. Deus está dizendo para Pedro: Pedro, se você não entender que você foi chamado a ser servo, você não terá parte comigo. Se você não entender, Pedro, que o chamado não é para você sentar numa mesa e alguém te servir. É para você levantar-se da mesa e servir alguém. Porque você é servo, Pedro. Você precisa entender isso. Veja, e quando nós olhamos, meu irmão, para a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor vai nos ensinando e vai nos colocando numa escola. Uma escola que nós fomos perdendo dentro do meio do nosso movimento.
E aqui eu quero trazer algumas passagens para você compreender que Deus sempre está nos ensinando. E Deus nos chama, meu irmão, a ser servo. Para que nós tiremos o olho do ministério, da função, do cargo que nós exercemos. E compreendemos, irmão, que o chamado é ser servo. E compreendemos que os irmãos que estão lá no nosso grupo de oração precisam entender que o chamado deles é ser servo. Quando você pega lá, Êxodo capítulo 2, Deus chama Moisés. E Deus começa a tratar com Moisés. Moisés era no Egito rei. No Egito Moisés era rei. Fala para o irmão do lado, Deus não se interessa pelo que você era no Egito. No Egito Moisés era rei, era príncipe. No Egito, meu irmão, Moisés era levado. Moisés subia numa cadeira, vinha as pessoas, colocava Moisés no ombro e carregava Moisés. No Egito, meu irmão, Moisés estava sentado, vinha as pessoas e abanava Moisés. Tinha a sombra, Moisés não ficava no sol. Moisés estava com calor, alguém trazia uma água, toma aí, meu filho, uma aguinha para você. Moisés estava com os pés sujos, alguém vinha e lavava os pés do Moisés. Mas Deus chama Moisés. E quando Deus chama, Deus começa um processo de nos ensinar. Deus começa um processo de nos disciplinar. Deus lança Moisés 40 anos no deserto. E Deus fala para Moisés, Moisés, lá no Egito você era rei, aqui você é servo. Lá no Egito, Moisés, você era príncipe, aqui, Moisés, você é servo. Aqui você foi chamado, Moisés, não para ser servido, mas você foi chamado para servir. Deus começa a tratar com Moisés, meu irmão. Para Moisés compreender que o serviço a Deus é diferente de servir o mundo. Deus começa a tratar, meu irmão, na vida de Moisés. Nós precisamos, meu irmão, começar a entender e levar os nossos irmãos a compreender essa realidade. Que o chamado, meu irmão, não é para nós sermos príncipes na casa. O chamado é para nós sermos servos da casa. Muitas vezes nós estamos com uma pregação de que os irmãos são príncipes, são princesas. Fala para o irmão do lado, aqui você não é príncipe nem é princesa. Você entende, irmão? Aqui não tem príncipe nem princesa, meu irmão. Aqui tem o quê? Servo. Ah, meu irmão, e aí a gente começa, né? Aquele tratamento de rei com os irmãos. Aquele tratamento de princesa com as irmãs. Irmão, me entenda bem a realidade que eu estou falando aqui. Aquele tratamento, né? De que os irmãos, né? Merecem tudo, querem tudo, precisa de tudo. Não, meu irmão, servo não tem direito a nada. Pergunta para o irmão se é príncipe ou se é servo. Servo não tem direito a nada, meu irmão. E aí, meu irmão, príncipe e princesa tem direito. Servo não tem direito. Príncipe e princesa querem ser servidos. Servos não precisam ser servidos, eles servem. Então nós estamos criando muitas vezes dentro do nosso movimento, meu irmão, uma mentalidade de príncipes e princesas. Quando na verdade Deus nos chamou a ser servos. Deus não está chamando, meu irmão, para nós sermos príncipes e princesa. Pedro, você não é príncipe, Pedro. Você é servo. Pedro, você não é rei, você é servo. Ah, meu irmão, mas tem muito Pedro dentro do nosso movimento. Tem muito Pedro no meio de nós.
Veja, os discípulos, num certo momento, chegaram até Jesus e essa era a mentalidade deles. Eles disseram assim: não, Senhor, como é que vai ser lá no seu reino? Quem vai sentar à sua direita? Quem vai sentar à sua esquerda? Quem é que vai mandar no negócio? Agora Jesus está ensinando para os discípulos: no meu reino, vocês são servos. O chamado, meu irmão, é para servir. O chamado, meu irmão, não é para nós focarmos no ministério. O chamado é para nós focarmos no serviço. Se você olha, meu irmão, a vida de José, e quando você começa a estudar a vida de José, a Bíblia diz, capítulo 37 de Gênesis, que José teve um sonho. José era rei, príncipe entre os seus irmãos e entre seu pai. Ele chega e conta o sonho. Olha, eu vi todos os meus irmãos e o meu pai se ajoelharam diante de mim. Ó, é rei. É reizinho na casa. Aí o pai de José foi e deu uma túnica para José. Uma túnica bonita, colorida. Aí José, né? Se insistiu. Isso criou inveja nos irmãos. Deus olhou para José, olhou para o anjo e disse assim: ó, tá vendo aquele jovem ali? Ele tem uma promessa na vida dele. Fala para o irmão do lado: você tem uma promessa. Você tem uma promessa, irmão. E quando você tiver uma promessa de Deus, se você tem uma promessa de Deus, você vai entrar na escola de Deus, amém? Você vai ter que aprender a ser disciplinado por Deus. Deus olha para José e Deus fala assim para José: agora você vai entrar na escola, José. E José é vendido como escravo para a casa de Potifar. Ele tem que aprender a lavar os pés de Potifar. Ele tem que aprender, meu irmão, a lavar o banheiro de Potifar. Ele tem que aprender que quando Potifar estiver com sede, ele precisa levar água. Veja, ele se considerava e havia tido um sonho que ele tinha uma promessa de ser rei. Mas antes ele precisa aprender a servir. Antes ele precisa aprender o que é servir. A lavar os pés de Potifar. E a Bíblia diz, meu irmão, que isso estava bom para Deus? Não. José é jogado na cadeia. E agora ele vai aprender a lavar os pés daquelas pessoas. Ele vai aprender a levar água para aquelas pessoas. Ele vai aprender, meu irmão, a limpar o banheiro para que aquelas pessoas possam usar. E a Bíblia diz que José faz isso tão bem, e nós temos que fazer o nosso serviço com excelência. José faz isso tão bem, meu irmão, que dali Deus promove ele. Mas ele teve que aprender a servir. E muitas vezes, meu irmão, nós queremos só usar a túnica da beleza. Estamos por aí desfilando com a túnica, e talvez você tenha lá no seu grupo de oração muitos irmãos que estão vestidos com a túnica, mas não se levantam para servir. Não se levantam, não se predispõem para servir. Só estão com a túnica beleza, linda e maravilhosa, mas não querem se dispor a servir para os irmãos. E nós precisamos entender, meu irmão, que o chamado não é só para nós exercermos uma função, mas é para nós sermos servos de Deus. Esse é o chamado, meu irmão. Você acha que o chamado é para exercer um cargo? Você acha que o chamado é para você exercer um ministério? Não, meu irmão. O chamado é para você ser servo. Depois nós olhamos a vida de Davi, e Deus unge Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus. E o que Davi vai fazer?
vai reinar? Não. Isso é o que nós fazemos hoje. A gente escolhe os irmãos e já põe eles na função. É ou não é verdade? A gente pega os irmãos, o irmão chegou agora. O que é que a gente faz? Põe lá no ministério. Põe para cantar. Ah, mas ele tem um processo ainda. Não, põe já. É assim que a igreja faz. Põe lá para tocar na missa. Põe lá para exercer um ministério, para fazer alguma coisa. Sem a pessoa passar por um processo ainda de saber o que é ser servo. Você está entendendo, meu irmão? Existe um processo para você compreender isso. Mas pela necessidade, aí nós vamos colocando as pessoas no ministério, na função, sem compreender, se ela compreender o que é ser um servo de Deus. Veja, Davi teve que primeiro servir a Saul. Ele vai ser escudeiro de Saul. Saul, ele vai ter que aprender a limpar a armadura de Saul. Ele vai ter que aprender a trazer água para Saul. Depois ele vai ser músico na casa de Saul. Depois Saul coloca ele para ser chefe dos seus soldados. Depois Davi é chefe de uma guarnição maior. Até isso se passa 16 anos para que Davi se torne rei Israel. Veja, é um processo para aprender. Nós estamos perdendo esse processo, irmãos. Nós estamos adiantando e muitas vezes pela necessidade daquilo que nós vamos fazendo, daquilo que os nossos grupos vão necessitando, nós trabalhamos em cima da necessidade. E Deus não trabalha com necessidade, Deus trabalha com processo. Deus tem um processo na sua vida, Deus tem um processo na minha vida. E enquanto, meu irmão, nós não compreendemos que é um processo que Deus está fazendo em nossa vida, meu irmão, não haverá fidelidade em nós. Não haverá fidelidade no nosso meio. Porque nós não vamos compreender a quem nós estamos servindo. E ao invés disso, meu irmão, se nós voltarmos o texto, nós vamos olhar para um homem que estava lá quando Jesus estava lavando os pés. Quem estava lá, meu irmão? Havia um camarada chamado Judas. Quem era Judas, meu irmão? Aquele que foi infiel a Jesus. Quem era Judas? Aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quanto custa a nossa fidelidade? Pergunta para o irmão do lado, quanto custa a sua fidelidade? A fidelidade de Judas custou 30 moedas de prata. E a nossa, meu irmão? Quanto custa? 30 moedas de prata, se você trouxer para os dias de hoje, vai dar entre 900 e 3 mil reais. É barato, é quase nada. Mas é isso que nós vemos no nosso meio. Nós trocamos Jesus por pouca coisa. Às vezes é um trabalho, é ou não é verdade? Está lá o irmão, fiel no grupo de oração. Surgiu um trabalho, o que é que ele faz? Está lá o irmão no grupo de oração. Surgiu uma faculdade, o que é que ele faz? Está lá o irmão no grupo de oração. Começou a namorar. O que é que ele faz? Pergunta para o irmão qual é a sua moeda de prata. A gente troca Jesus por pouca coisa. Porque não entendemos, meu irmão, que existe um processo, meu irmão. Existe um processo na caminhada. Então, veja, meu irmão, Judas. O que aquele endemoniado fez, meu irmão? O que ele entendeu? Judas tinha uma expectativa. E qual era a expectativa de Judas?
que Jesus fosse alguém revolucionário e pudesse vencer os romanos, e vencendo os romanos, ele ia estabelecer o reino de Israel. Mas Jesus vem e fala assim: não, eu não vim para isso, eu não vim para reinar. Se o meu reino fosse deste mundo, nós não estaríamos aqui. Jesus disse: eu vim para servir. Jesus veio para servir, meu irmão. O nosso chamado é servir. Veja, Judas se decepciona. E quando ele se decepciona, meu irmão, ele vende Jesus. E às vezes o que nós vendemos para os irmãos é a expectativa, é sonho. Mas não é isso que Deus está chamando para os irmãos, meu irmão. Não venda sonho para os irmãos. Deus chama para ser servo. Então, muitas vezes você está dizendo lá, Deus vai falar, o irmão acabou de pregar aqui para nós, que muitas vezes nós somos emocionais, que muitas vezes nós queremos, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro, nós queremos encontrar uma saída, e Jesus não é saída, meu irmão. E às vezes nós estamos vendendo isso para os irmãos. E aí quando o irmão não encontra aquilo em Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas. Olha, esse Jesus aí que foi pregado para mim. Esse Jesus aí que foi falado para mim. Esse Jesus aí eu não encontrei não. Porque ele não satisfez as minhas necessidades. Ele não satisfez as minhas carências. Ele não satisfez os meus desejos. Olha, ele não curou minha esposa. Ele não curou meu filho. Eu estou servindo Jesus aqui, mas não foi curado. Olha, eu não encontrei uma namorada aqui dentro. Eu não encontrei um namorado. E aí a pessoa faz o quê? Se decepciona. Meu irmão, o chamado é para ser servo. Eu e você fomos chamados, meu irmão, a ser servos na obra. E muitas vezes nós vendemos uma expectativa para os irmãos. E quando eles não encontram essa expectativa no meio de nós, meu irmão, eles vão procurar em outro lugar a sua satisfação. Não tenha medo, meu irmão, de pregar Jesus, o que é o servo. Quando os discípulos, Jesus prega para os discípulos. João capítulo 6. E os discípulos disseram assim, Jesus perguntou, uma multidão foi embora. Jesus perguntou, vocês também querem ir? Porque a realidade é essa, entendeu? A realidade, meu irmão, é essa. O chamado é esse, é para você ser servo. Você quer alguma coisa além disso? Não é com Jesus. Você quer ser satisfeito? Você quer cura? Você quer libertação? Você quer saída para os seus problemas? Você quer resolver sua vida financeira? Pergunta para o irmão do lado, você quer resolver sua vida financeira? Você quer prosperidade? Pergunta para ele, quer prosperidade? É esse o Jesus, meu irmão. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos vender nos nossos grupos de oração. Olha aí, vem para a prosperidade, vem para a bênção, vem para aquilo. O servo, meu irmão, nosso chamado é ser servo. Olha, sua vida vai melhorar quando você começar a seguir Jesus. Seus problemas vão ser resolvidos quando você começar a seguir Jesus. Vai nada, meu irmão. Não vai. Aliás, muitas vezes Jesus fala assim, ó, quem me seguir vai ganhar 100 vezes mais, com perseguição e tribulação. Então você vai começar a seguir Jesus, as coisas vai piorar, porque Satanás vai se levantar contra você. Precisamos entender, meu irmão, que existe um processo em nossa vida. Existe um processo na vida do servo. Existe uma escola na vida do servo. Agora, muitas vezes nós estamos, meu irmão, pregando para as pessoas, falando para as pessoas para satisfazer necessidade.
E Deus não está aqui para satisfazer necessidade. Ele está para fazer um processo e gerar Cristo em sua vida. Meu irmão, o que o seu grupo de oração, aqueles irmãos que estão lá no seu grupo de oração, precisa compreender é que Jesus não veio, meu irmão, para satisfazer necessidades das vidas dele, meu irmão. É para gerar Jesus na vida dele, santidade na vida dele, para que ele alcance o céu. É isso que ele precisa compreender, meu irmão. Ele precisa entender que mesmo diante da tribulação, mesmo diante das dificuldades, mesmo a sua vida estando, meu irmão, na maior dificuldade, aonde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida? Você entendeu, irmão? É por isso que nós precisamos entender, meu irmão, que é um processo. Não é para satisfazer necessidade. Não é para nós gerarmos necessidade na vida dos irmãos. Ah, mas está faltando alguém lá no Ministério de Música. Ah, então vamos colocar aquela pessoa, meu irmão. Ele precisa passar por um processo. Porque a finalidade é que ele chegue ao céu. Não é que ele toque, meu irmão, pelo amor de Deus. Não é para que ele seja um tocador, um músico, não, meu irmão. A finalidade é que ele chegue ao céu. Essa é a finalidade, meu irmão. Ah, aquele irmãozinho quer pregar, vamos colocar lá no ministério de pregação para atender uma necessidade do grupo de oração. Não, meu irmão, grupo de oração não é para atender necessidade. Grupo de oração é processo para a santidade, para você chegar ao céu. É esse, meu irmão, o propósito. Se nós não entendermos isso, meu irmão, nós vamos começar a atropelar o processo. E aí nós vamos gerar esses problemas que nós temos. É infidelidade. É alguém que não se levanta para servir. É você tem 100 pessoas no grupo de oração, mas só 10 levantam a mão para servir. Só 10 servem. Por quê, irmãos? Nós precisamos levar os irmãos a compreender que existe uma escola, um processo, que o chamado é para ser servo, não é para exercer ministério. É esse o chamado, meu irmão. É isso que Jesus deixa claro para Pedro. Pedro, o seu chamado é ser servo. Não é sentar-se à mesa. O seu chamado é servir. Mas aonde eu vou servir? Não interessa. Seu chamado é ser servo. Precisamos, meu irmão, e aí eu convido você a ficar de pé. Gerar esse entendimento no meio de nós, meu irmão. Meu irmão, feche os seus olhos pelo instante. O chamado, meu irmão, é servo. O chamado é para ser servo. Esquece os títulos que nós vamos colocando, as divisões que nós vamos fazendo, as capas coloridas que nós vamos usando. Como José. Ah, minha capa é ministério de pregação. Ah, minha capa é ministério de música. Ah, a minha é colorida do ministério de intercessão. Não, meu irmão. Despe-se da capa. Você é servo. A Bíblia diz que Jesus retirou a toalha. Pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Nós precisamos levar os irmãos a compreender, e nós, a começar de nós, a compreender, meu irmão, que o nosso chamado é ser servo, e nós somos levantados para ser servos. Servir, meu irmão, servir. Aonde nós vamos servir, não interessa aquilo que o irmão disse aqui para nós, aonde o Senhor nos mandar. Aonde o Senhor nos direcionar. Despe-se da sua capa de coordenador. Despe-se. Leva os irmãos a compreender lá, meu irmão,
que o chamado é servir. O chamado não é para glória. O chamado não é para nos expor. Olha que beleza, eu aqui no meu ministério. Olha que beleza eu cantando. Olha que beleza eu ministrando, eu pregando. Não, meu irmão. O chamado é servo. E servo não tem direito. Servo não tem aplauso. Servo não tem aplauso, meu irmão. Servo não tem tapinhas nas costas. Servo não tem parabéns. E talvez, meu irmão, muitos de nós estejamos decepcionados. Porque nós queremos ser atendidos. Nós queremos ser realizados em algo. Não, meu irmão. É servo. O título que nós temos essa manhã é de servo e nada mais. É isso que você tem. Servo. Deus te levantou para servir. Deus te levantou para você lavar os pés dos outros. Não para você ter os pés lavados. Mas para você lavar. Que o Senhor traga ao nosso coração essa manhã o entendimento, meu irmão, que nós precisamos trazer essa escola para o nosso meio. E ensinar e aprender que o chamado, meu irmão, é para servir. É esse o chamado. Aonde? Aonde o Senhor me mandar. Aonde? Aonde o Senhor me colocar. É esse o chamado. É para pegar uma caixa? Amém, louvado seja Deus. É para lavar os pratos? Amém, louvado seja Deus. Porque lá no Egito, meu irmão, você era rei. Aqui você é servo. E eu convido você a erguer os seus braços para o alto e a dizer isso para o Senhor. Senhor, eu quero me despir, Senhor, das minhas capas. Me despir, Senhor, da capa, Senhor, que eu fui colocando na minha vida, Senhor. Não, Senhor. A única coisa que eu sou essa manhã é servo. A única coisa que eu fui chamado, Senhor, a ser é servo e nada mais, Senhor. Servo e nada mais. Eu quero me despir, Senhor, essa manhã da túnica colorida, Senhor. Eu quero, Senhor, ser moldado, Senhor, por Ti, para servir, Senhor, para ter disposição no meu coração, Jesus, a servir, Senhor, a Ti, Senhor, a servir, Senhor, com intensidade, Jesus. Quantas vezes, Senhor, ali no meu coração eu não tive disposição para servir. Quantas vezes no meu coração, Jesus, eu te procurei por necessidade. Eu fui à procura de necessidade, Senhor. Eu fui para satisfazer as minhas necessidades. Eu fui para satisfazer, ó Deus amado, as minhas necessidades interiores, Jesus. E não para servir, Senhor. Deus, o chamado é para servir. O chamado é para estar na Tua presença e servir, Senhor. Que o meu coração se abra, Senhor, esta manhã para o serviço, Senhor. Que nessa escola, Senhor, do serviço, que nessa escola, Deus, realiza um processo na minha vida, porque talvez eu ainda não compreendi, Senhor, isso. Mas eu preciso entender, Senhor. Eu preciso compreender. Eu não quero, Senhor, te trocar por qualquer coisa. Eu não quero, Senhor, te vender por 30 moedas de prata. Não, Senhor. Eu quero ser fiel. Eu quero permanecer fiel, Jesus. Jesus, talvez eu tenha te vendido muitas vezes por 30 moedas de prata. Talvez pelo meu cansaço. Talvez pelo meu desânimo, Senhor. Eu te vendi muitas vezes. Talvez, Senhor, pelos meus sonhos pessoais, foi que eu te troquei, Jesus.
As 30 moedas de prata, Senhor, foram os meus sonhos. Foi para correr em busca, Senhor, dos meus sonhos pessoais, das minhas vontades, meu irmão. Quantas pessoas nós vemos que abandonam Jesus por causa dos seus sonhos pessoais, das suas vontades, dos seus projetos. Eu quero dizer para você, meu irmão, essa manhã, que o único projeto que você tem que ter é de ir para o céu. É esse o projeto, meu irmão. Ah, mas eu tenho metas. A única meta, meu irmão, é você chegar ao céu. É essa meta, meu irmão, que você tem que estabelecer no seu coração. E tudo aquilo que te desviar. Meu irmão, Judas foi desviado por 30 moedas. Quando você tem desviado? Põe uma meta no seu coração. É o céu. Essa é a meta, meu irmão. Não se venda por nada. Meu irmão, leva isso para o coração dos irmãos, do seu grupo, irmãos. A sua meta tem que ser o céu. Sua meta, meu irmão, seu sonho tem que ser o céu. Seu objetivo tem que ser o céu, meu irmão. Os irmãos estão perdendo essa visão do céu, meu irmão. E estão abandonando porque estão trocando pelo reino deste mundo. Estão trocando pelas coisas deste mundo, meu irmão. Porque estão perdendo a consciência, meu irmão, que o chamado é para servir e chegar ao céu. Meu irmão, o seu grupo de oração tem que ter, meu irmão, uma meta ao céu. A meta daqueles irmãos não podem ser enriquecer, meu irmão. A meta, meu irmão, não podem ser comprar casas, carros melhores. Não, meu irmão. A meta que aqueles irmãos têm que desejar tem que ser o céu. É o objetivo, meu irmão. É o objetivo, o céu. Por que nós trocamos Jesus, meu irmão? Por que tanta gente trocando Jesus? Perdeu o objetivo do céu, meu irmão. E só visou o objetivo da moeda. Só visou o objetivo, meu irmão, das 30 moedas. Da satisfação das 30 moedas. Não, meu irmão. Que Deus gere em nós agora, nesta manhã, uma meta e um desejo, o céu. Esse é o nosso desejo. E esse tem que ser, meu irmão, a escola que a renovação tem que produzir, meu irmão. Renovação tem que produzir servos que vá para o céu. Renovação precisa produzir servos que desejam o céu. Renovação precisa produzir servos que a meta seja o céu. E não atender, meu irmão, os nossos desejos pessoais, as nossas vontades pessoais. Bendito, Senhor, seja o teu santo nome nesta manhã. Gere em nós, Senhor,